Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor, graduando ou pós-graduando e tem interesse em assuntos sobre educação, está no lugar certo. Ao longo dos nossos episódios, exploramos uma ampla variedade de temas, desde o planejamento até a avaliação de práticas pedagógicas, com o objetivo de fornecer insights, inspiração para aprimorar a sua abordagem de ensino e melhoria em sua aprendizagem. Então, junte-se a nós e não perca a oportunidade de se manter atualizado sobre educação. Estamos animados para compartilhar essas experiências e aprendizados com você. Olá, eu sou a Marília, uma das integrantes da equipe do Conceituados, e no episódio de hoje vamos falar sobre avaliação, a temível avaliação da educação. Ó céus, por que a gente tem que fazer avaliação? Mas antes, te lembro que o podcast Conceituados está disponível no YouTube e Spotify, e para ajudar a nossa equipe a continuar produzindo mais conteúdo, já deixa aqui o seu like. Algumas perguntinhas para você, ouvinte, refletir um pouco. Você já parou para pensar que você faz avaliação em quase tudo na sua vida? Quando você escolhe aquela foto para colocar no seu perfil, por exemplo, você já parou para pensar que você também analisa, avalia e vê se é a melhor que você tem ali para colocar? E essa avaliação, ela é bacana de se fazer, né? Mas e aquela avaliação na escola, na faculdade? Ai, ai, ai. Você sabe para que serve a avaliação que nós fazemos na escola ao longo da vida? Será uma forma de punição ou existe outra explicação? Deve ser encarada como algo tão ruim assim? Bom, a conversa de hoje promete. Então fica comigo que a conversa é com a professora doutora Marta Máximo. A professora Marta, ela é mestre em ensino de física pela Universidade Federal do Rio e doutora pelo programa de pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP. Desde 2009, ela é professora de física do ensino médio do Cefet Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu, onde realiza atividades de pesquisa e extensão no âmbito do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências, o LAPEC. Professora, obrigada pela sua disponibilidade, novamente em estar com a gente aqui, e vamos para o bate-papo, né? Obrigada, Marília, que agradeço a oportunidade mais uma vez. Legal, vamos lá então. Qual que é o papel da avaliação no contexto escolar? Então, Marília, as avaliações, elas são componentes importantes, né, do processo educativo. Se a gente pensar numa perspectiva formativa, a avaliação, ela permite ao professor acompanhar a aprendizagem dos alunos e deve também contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas utilizadas pelo professor. Ou seja, se muitos alunos vão mal numa avaliação, por exemplo, isso deve ser um sinal de alerta tanto para os alunos, claro, né, mas também para o professor. Isso quer dizer que precisam ocorrer mudanças, tanto nos alunos, nas formas de estudo que eles realizam, né, na participação deles em aula, mas também por parte dos professores, né, em suas práticas pedagógicas. Professora, por que a gente se relaciona tão mal com esse momento da vida escolar, seja em qual momento for? Por que a gente se relaciona, então, tão mal com as avaliações? Pensando quando a gente é aluno, principalmente. Então, na verdade, assim, em geral, os alunos têm interesse, né, em saber os critérios avaliativos, as formas de avaliação da disciplina, tanto se eles estão na educação básica como no ensino superior, e até mesmo na pós-graduação, né, sempre que você começa uma disciplina, um ano letivo, um semestre, esse assunto vem à tona. Professora, qual o critério de avaliação? Talvez para se preparar para os estudos ali, né, para conseguirem atender os requisitos, né, que são necessários para serem aprovados, esse tema da avaliação, em geral, é tido como importante para os alunos. No entanto, as formas de avaliação usadas pelos professores e pelas escolas, pelas universidades em geral, elas parecem influenciar as relações que os alunos estabelecem com os conhecimentos, com os colegas, com a disciplina que ele está cursando, com o professor e até com a própria instituição de ensino, pode ser a escola ou pode ser a universidade. Por que eu estou falando isso? Porque em muitas escolas, em muitos contextos, e para alguns docentes, a avaliação é usada de uma outra forma, não como eu comentei anteriormente. Às vezes ela é utilizada como uma forma de controle, você tem que estudar porque vai cair na prova, de punição, olha, vai ter prova hoje, vai ter prova surpresa. Ela também é utilizada às vezes como um sistema de classificação em bons e maus alunos, de seleção de estudantes, né? Às vezes você precisa fazer algum tipo de acesso à universidade, de fato tem uma seleção ali, alguns vão conseguir e outros não. E, em alguma medida, há uma perspectiva de inclusão ou exclusão de estudantes nesse tipo, nessa concepção de avaliação. E, em geral, nesses casos, quando isso acontece, os alunos desenvolvem relações negativas com essas avaliações, porque essas são formas tradicionais de utilização das avaliações na escola, ou mesmo aí em exames de seleção, né?
ou seja, com provas e testes individuais que, em geral, são os mecanismos mais utilizados, mais tradicionais de avaliação. Estou falando isso até com algum, né, assim, conhecimento de causa, porque eu sou professora de física, né, isso não acontece acontece em todas as disciplinas, essa relação, às vezes, turbulenta, né, tumultuada com a avaliação. Vou dizer que na minha, em geral, também isso acontece, infelizmente, e os alunos, por conta desse modo de concepção de avaliação com o qual eles têm contato, na perspectiva da exclusão, da punição, na perspectiva, né, da classificação ou de forma de controle, acaba que isso gera uma relação ruim com a disciplina, com o conhecimento, no meu caso, professora de física, né, mas isso não é só da minha disciplina, eu entendo que nela, em geral, infelizmente, tem uma incidência grande de alunos nesse caso, mas também em outras disciplinas e outras áreas do conhecimento, isso também acontece, né? Essa relação ruim com a avaliação que acaba reverberando numa relação ruim com o conhecimento, ou com aquela disciplina, ou com o professor, e assim por diante. É verdade. Lembranças, né, de quando eu era aluno. Não me recordo, pelo menos ainda bem, né, de avaliações que, sei lá, foram de caráter punitivo, mas hoje, como profissional, eu tenho colegas que utilizam da avaliação justamente para punir. Ok, né? Aí são opções, né? São formas de pensar ali a avaliação que eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Mas entra muito no que você falou, porque causa um pouco de... Um pouco não, né? Uma relação negativa com relação a isso, né? Pois é, são escolhas que a gente faz pedagógicas, aí eu estou chamando atenção porque eu sei que muitos que estão ouvindo, né, são professores, vão ser professores, né, então a gente sabe, obviamente, que o contexto escolar ele é muito complexo, tem realidades em que eventualmente isso pode ser necessário, né, mas a gente precisa ter consciência do que isso gera aos nossos alunos, né, e para depois a gente tentar entender a dificuldade deles, considerando também esse elemento, né, que também a avaliação, às vezes, ela pode dificultar a relação do aluno com o conhecimento e até mesmo a aprendizagem. Mas aí é só para a gente refletir um pouquinho sobre como é que isso pode impactar o nosso ensino, né, os processos educativos de maneira geral. É isso aí. Mas, professora, pensando nesse resultado, né, ruim aí no sentido de gerar uma relação negativa por conta das avaliações, o que que a gente pode fazer de diferente? O que que a gente pode fazer, ou até para evitar que isso aconteça? Então, uma possibilidade é pensar em avaliações diferenciadas, ou seja, em avaliações que não são essas, né, comumente utilizadas, que seriam o teste, a prova, né, e outros mecanismos mais assim usuais, mas essas avaliações diferenciadas, elas permitem avaliar outras dimensões da aprendizagem dos alunos, além dos conteúdos em si, né, é claro que eles vão estar ali presentes, mas além disso, outras dimensões da aprendizagem, e essas avaliações não tão estruturadas, né, e com essa concepção de punição e de seleção por trás, uma concepção mais ampla de avaliação pode ajudar os alunos a ter uma melhor relação com o conhecimento e com a disciplina que eles estudam, né? Que é um pouco isso, ou grande parte disso que a gente quer. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes o teste, né, o aprova individual e sem consulta, que é um mecanismo usual na grande maioria das escolas, né, brasileiras, acho que não só brasileiras, talvez até no mundo todo, né? Isso, por vezes, dependendo de cada perfil de aluno, né, isso pode gerar um grande impacto na vida desses alunos, em geral, né, em algumas disciplinas, para alguns alunos, um impacto negativo, né, especialmente nas disciplinas que eles consideram mais difíceis. Então, quando eles são avaliados de outros modos, os alunos têm a oportunidade de expressar diferentes formas por intermédio das quais eles conseguem apresentar aquele conhecimento que eles elaboraram, o que torna o processo de avaliação mais democrático. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente usa só um único instrumento, o aluno é obrigado, forçado, né, a se adequar àquele instrumento e a saber sempre expressar o conhecimento que ele elaborou por intermédio daquele instrumento, por exemplo, a prova. Então, ele tem que saber fazer sempre sozinho aquele conjunto de questões ali, né, no momento posterior ao momento do ensino, né, pelo qual ele passou, mas, às vezes, para muitos alunos, isso pode ser bastante difícil. No entanto, você pode ter outros mecanismos avaliativos diferentes em que você consiga solicitar dos alunos os mesmos conhecimentos e até outros conhecimentos ou até outras habilidades que eles possam vir a desenvolver. Né? Aí você pensa assim, mas tem alunos que saem bem nas avaliações consideradas tradicionais. Mas, mesmo assim, se você fizer uma avaliação um pouco mais diferenciada, até os alunos que se saem bem nas avaliações ditas tradicionais, né, eles vão ter um desafio adicional ao serem levados a usar o conhecimento que eles aprenderam de uma forma diferente e por intermédio de novas interações com os colegas. Então, eu penso que é um recurso, né, que é positivo tanto para os alunos que têm dificuldades com os modelos mais tradicionais de avaliação, que vão ter uma oportunidade de expressar o conhecimento deles de uma outra maneira, e pode ser que por essa outra maneira eles consigam mostrar aquilo que eles de fato aprenderam,
E também os alunos que estão acostumados com as avaliações mais tradicionais vão sair um pouco da zona de conforto deles ali e vão ser levados a usar aquele conhecimento numa outra dinâmica, numa outra situação. É muito bom, professora, quando você fala isso, porque eu me remeto por exemplo, a minha realidade, né? Acredito que deve ser a sua também, por trabalhar no Instituto Federal, né? Um Cefet, né? Pensando assim, dessas avaliações diferenciadas, que tipo de exemplo que você pode trazer para compartilhar um pouquinho com a gente aí do que pode ser feito para a gente cobrar de uma forma talvez até mais amena os nossos alunos e explorar o máximo que a gente consegue do potencial deles? Beleza, Marília, olha, eu vou dar um exemplo do que eu costumo chamar para os alunos de TCC, né? Mas quem está ouvindo e é um acadêmico, né, vai pensar no TCC da graduação, né, que é o trabalho de conclusão de curso, ou ainda numa pós-graduação lato sensu, em que você elabora um trabalho. Mas esse TCC é uma sigla que eu elaborei para uma coisa chamada teste coletivo colaborativo, né? Que eu elaborei essa atividade avaliativa. Então, em que consiste esse teste coletivo colaborativo, né? Então, nesse TCC, eu projeto, né, uma questão. Se eu tiver um projetor, eu escrevo no quadro ou na lousa uma questão para toda a turma. E esse vai ser o dia do teste. E essa turma é dividida em grupos. Então, eu vou sortear ali quem vai começar. E um primeiro grupo, ele resolve a primeira questão, essa que eu projetei, que eu escrevi no quadro, ele resolve no quadro, né, para todo mundo ver a resolução. Quando esse grupo termina, eu pergunto aos outros grupos, né, que estão ali na turma, se eles concordam com a resolução, se eles querem fazer alguma alteração, se querem sugerir, né, alguma mudança para melhorar aquela resolução. Então, a gente discute, há uma discussão entre os grupos, né, para se chegar à resolução que eles consideram como turma, coletivamente, a resolução final da questão. Então, o professor vai corrigir essa questão, e obviamente pode estar certa, pode estar parcialmente correta, enfim, né? E vai atribuir uma pontuação para essa questão que vai ser dada a todos os alunos da turma. Ele pode até avaliar e pontuar diferentemente se o grupo conseguiu resolver, né, sem ajuda, sem auxílio de outros grupos, ou se o primeiro grupo conseguiu resolver com a ajuda de outros grupos, né? Pode ficar a critério do professor aí essa pontuação ser um pouco menor, enfim. E essa ordem, né, dos grupos, ela é sorteada, né, para que todo mundo possa participar. Então, a gente continuaria com essa dinâmica para todas as questões do teste coletivo colaborativo. E a nota final da turma, né, seria o somatório das pontuações obtidas ali em todas as questões, de modo que todos os alunos da turma vão receber a mesma nota. E é interessante, obviamente, colocar o número de questões do teste igual ao número de grupos da turma, para que todos os grupos tenham a oportunidade, pelo menos uma vez, de iniciar, de propor a resolução de uma questão. E aí vem justamente aquela coisa que eu comentei sobre avaliar outras dimensões de aprendizagem, né? Você deu os exemplos aí do curso técnico, e nesse caso aqui nem é só de curso técnico, né? Isso que é uma questão geral aí de qualquer turma de ensino médio, ou mesmo aí a gente pode pensar em outros níveis de ensino, graduação e pós. Então, por que eu usei, por que eu elaborei esse tipo de avaliação coletiva? Eu desenvolvi essa estratégia porque essa turma ela apresentou alguns problemas de relacionamento entre os alunos. Então, de uma maneira indireta, eu construí um conjunto de regras aí nesse teste, visando uma maior interação entre esses alunos, porque foi percebido por mim e outros professores também, no conselho de classe, que haviam questões ali de relacionamento na turma. Então, essa atividade, ela tinha também como preocupação tentar colaborar na superação dessa dificuldade que a turma apresentava, que era trabalhar em grupo ou ainda a convergência, né, ou a convivência, melhor dizendo, de divergências que poderiam haver ali entre os diferentes grupos. E essa forma de avaliação, ela permite que todos os responsáveis, né, pela nota da turma sejam os próprios alunos, ou seja, todo mundo poderia opinar, todo mundo poderia ajudar, né, ou seja, seria um ambiente muito mais colaborativo e não haveria competição, no certo sentido, né? Por quê? Porque o aluno poderia ter a oportunidade de falar, olha, isso aqui estava errado. Então, mas vamos supor, né? O aluno pensou, poxa, eu tirei uma nota mais baixa porque estava errada a resolução, mas ele teve a oportunidade de ir lá e corrigir. Se ele não percebeu, se ele não sabia, então ele coletivamente, né, se responsabiliza por aquela nota, por aquela resolução. Então, essa oportunidade de trabalhar coletivamente, de respeitar a opinião dos colegas, né, e se tornar responsável por aquilo que a turma obteve como resultado, são habilidades, né, são outras aprendizagens que são desenvolvidas pelos alunos nessa oportunidade, e naquele contexto, que eu acho que não é só no meu contexto, pode acontecer isso em outros lugares, né, turmas com dificuldade de relacionamento, para o meu contexto funcionou, isso aconteceu já há alguns anos lá no Cefet Campus Nova Iguaçu, né? E é claro, essa atividade ela pode ser alterada de acordo com as necessidades de cada contexto, de cada realidade, né? Com os objetivos que o professor tenha para essa atividade.
a questão dela fundamental, né, que seria o ponto-chave, né, que a gente não deveria perder se a gente fosse reelaborar essa atividade, pensar de outra forma, né, outras possibilidades de configuração dela, seria só a questão da colaboração, né, porque essa proposta ela tem essa característica, né, de tirar um pouco da culpa, né, só o fulano que errou, só o fulano que acertou, né, ou o mérito somente para uma pessoa e coletivizar esses resultados, tanto, né, os sucessos quanto os eventuais fracassos também. Um outro exemplo de avaliação diferenciada que eu poderia dar, mas eu vou falar, na verdade, quase nada sobre ele, são os mapas conceituais, né, que com certeza eu acredito que podem atuar como uma excelente ferramenta avaliativa. Contudo, sobre eles eu não vou falar, porque vocês aqui do Conceituados, né, são mais que especialistas nisso, e eu sei que tem vários episódios aqui no podcast que os ouvintes podem ouvir para saber sobre o uso de mapas conceituais em sala de aula, e com certeza isso pode ser adaptado para atividades de avaliação também. Então já deixa aí para o ouvinte a dica para quem estiver interessado, né, em entender um pouco mais sobre esse universo do mapa conceitual, já acompanhar outros tantos episódios que a gente tem, inclusive com a professora Marta mesmo. Mas essa dica que você deu dessa atividade, olha, eu achei muito interessante e parabenizo, professora, porque foi, assim, talvez uma boa sacada, claro que para a sua realidade, mas eu acho que quem está nos ouvindo aqui, seja um professor, uma professora, né, alguém que trabalha dentro do ambiente escolar, eu acho que vai acabar se inspirando nisso também, de repente, né, desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Professora, então a gente está terminando aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Então, eu quero agradecer novamente por você ter disponibilizado um pouquinho do tempo aí para compartilhar com a gente esse conhecimento, essa dica de atividade, né, que pode ser usada como avaliação diferenciada, né? E tomara, né, de novo, que tudo isso inspire os nossos ouvintes, principalmente aqueles que trabalham diretamente em sala de aula. Então, em nome do podcast Conceituados, agradeço a sua presença em mais um episódio e muito obrigada por estar aqui falando sobre esse assunto tão importante que é a avaliação. Eu que agradeço, Marília, a oportunidade mais uma vez e deixo um abraço carinhoso aos ouvintes do Conceituados. E você, ouvinte, obrigada pela sua audiência, fique ligada aí nos próximos episódios do nosso podcast. Se esse episódio sobre avaliação te agradou, compartilha com aquela pessoa que você também sabe que vai gostar desse assunto e precisa ouvir. Aproveite e escolha então a sua plataforma preferida para ficar por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo para você. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.